Você sabia que se você não entender como funcionam as garantias que você dá quando você pega um financiamento, quando você pega um crédito, quando você financia uma casa, um imóvel, um veículo, você sabia direitinho o que pode acontecer? Porque esse é o tipo de dívida, geralmente, muito importante para você não desprezar. Porque existem situações que você pode perder o seu bem de uma forma muito rápida. Se você não sabia, fique aqui com a gente que a gente vai te explicar como é que funciona isso aí. Mas antes, segue a gente no Instagram para você não perder nenhum conteúdo. E o nosso canal do YouTube Vidas e Talentos, aonde a gente também coloca nossos vídeos. O que a gente faz aqui? A gente joga sementes para você se organizar financeiramente, sair das dívidas, sair do caos, da cobrança, daquele mundo de humilhação, as pessoas cobrando. E o que você tem que fazer para conseguir superar esse mundo? Primeiro você precisa mudar o seu comportamento, seus hábitos, suas escolhas, deixar esse povo chato para lá, porque chato tem em todo lado. Para ficar longe, a vida se torna assim um pouco mais fácil, mais suave. E quando é que você está cheio de dívida? Você está no pior dos mundos. Aquele mundo que eu acabei de falar, cheio de cobrança, cheio de gente chata. Então, para onde você quer ir? Para um mundo melhor, viver melhor, uma qualidade de vida melhor, ter uma satisfação na vida melhor, maior. E aonde você vai chegar no melhor dos mundos possíveis? E que mundo é esse? É um mundo que é mais calmo, mais tranquilo, tem menos chato. E quando você encontrar algum chato, você sai assim de perto. Só que é o melhor dos mundos possíveis, porque os problemas não acabam. Os problemas nunca acabam. Então vamos lá para a pauta de hoje. O que acontece? Você dá o bem em garantia, ele serve para proteger o credor. Então o banco está se resguardando de você sumir com o dinheiro dele. Porque não é, se fosse assim falado a tratativa do empréstimo, as palavras vão ao vento, né? O que vale é o que está escrito. Então, o banco grava lá no seu carro uma alienação lá para o carro só sair a alienação quando você acabar de pagar. Não é? Aí aquele mundo de gente vai lá no Detran encher o saco do pessoal do Detran, porque a alienação não saiu do documento e eles ficam preocupados, tal. Mas depois que o crédito foi pago, automaticamente no próximo documento, o documento vem novo sem a restrição de alienação. E você, consumidor, a senhora que não sabe, não queira fazer um DUT novo de propriedade, gastar lá seus 300, 400 reais, que não precisa. O próximo já vem sem o gravame, mas confere o documento, porque tem um período lá de 10 dias lá para fazer um documento novo lá, sem custo. Por exemplo, eu já vi carro blindado e num Detran, eu trabalhei num Detran uma época, e a pessoa reclamar que não foi posto lá blindado, e daí estava naquele período lá que, na época, tinha uma lei que previa isso, eu não sei se hoje prevê. Você tem que ir lá no Poupa Tempo, no estado de São Paulo, por exemplo, e nos outros Detran dos outros estados, não sei como é que é. E daí você consegue, cada estado tem uma norma geral, federal, mas tem as normas estaduais. Aí você consegue virar um DUT. No estado de São Paulo já o documento de trânsito é papel. Por que eu estou falando isso? Porque é uma das coisas um dos produtos, um dos segmentos mais usados, que você financia um carro e dá em garantia. Você não paga, você perde. Eles vão lá e guincham o seu carro. Não é como nos Estados Unidos, que o pessoal vai lá com uma picape, coloca um negócio debaixo do carro e sai correndo com o carro assim, uma atitude assim muito selvagem e cruel, eu diria. Mas aqui talvez um dia chegue nesse ponto. Mas então o que acontece? Olha só. Você pode dar em garantia bens móveis e imóveis. Bens móveis, carro, moto, joias, obras de arte. Bens imóveis.
casas, apartamentos e terrenos. Você tem que se ligar. Quando você pega o dinheiro emprestado e você vai comprar um negócio desse que eu acabei de falar, e aquele negócio ele está amarrado na compra, se você não paga, você perde. Então o que acontece? A prioridade para você não perder bem. Ah, mas se eu tiver um monte de dívida? Bom, aí você vai ter que conhecer estratégias para negociar as dívidas. Mas a gente está dando sementes, a gente está falando uma coisa que você não pode fazer, porque se você faz, você perde. Agora olha só. Perdão, formas de garantia. Penhor. O bem fica em forma do credor. Sabe aquele pessoal endividado que tinha aliança de casamento, já foi no banco, já deu tudo que tinha e não pagou as dívidas? Então, você não fez um curso, você não fez uma estratégia de saída de endividamento, aí você vai deixando tudo, vai largando tudo, vai perdendo tudo. É complicado. Hipoteca. Então o que acontece? Vai registrar lá no cartório como garantia da dívida. Alienação fiduciária, como eu estou falando aqui, veículo ou imóvel. Tem gente que refinancia o carro que é dele para um banco, depois paga parcelas para pegar esse dinheiro e se reencontrar na organização financeira. Resumindo, a pessoa precisa de um dinheiro, de um cash, de uma grana, de um numerário, e ele refinancia o próprio veículo, e depois ele paga parcelinhas que cabem no bolso dele, e com esse dinheiro ele paga outros compromissos. Tem isso também. Então o que acontece? A pessoa, ela tem um bem, ela pode usar esse bem até para fazer algum tipo de pagamento. Mas você não pode entrar numa parada de refinanciar alguma coisa se não cabe no seu bolso, depois você não consegue continuar honrando as parcelas, aí você perde o outro, o seguinte, então tem que tomar muito cuidado. O que acontece se a dívida não for paga? Se a dívida não for paga, o credor vai lá e toma posse do bem dado em garantia. Por isso que você tem que ter muita segurança quando você vai dar alguma coisa em garantia. Claro que tem gente que tem mundo de bens, e daí o que acontece? A pessoa compra mais alguns, aluga todos e consegue ir equilibrando a coisa e nunca entra na inadimplência, porque muitas vezes tem gente que faz investimento assim, coloca 70%, 80% do bolso e só pega 30%, por exemplo, para crescer o produto dele, seja o apartamento dele de aluguel, a casinha, ou uma franquia, tem todo tipo. Quando você vai pegar alguma coisa, algum dinheiro para fazer outra coisa, pegar 100% do dinheiro para financiar 100% sempre é muito difícil. Ainda mais agora com essa Selic alta, né? Então a importância de você entender as garantias. Então o que acontece? Ao oferecer um bem em garantia, você vai ter um risco maior. Se você não pagar, você perde. Já era, não tem como. E é importante também ler o contrato de financiamento, para você entender as condições. Porque cada contrato vai estipular o que vai acontecer ali. Você tem que avaliar o valor da dívida, se justifica o risco de você perder o bem dado em garantia. Então o que acontece? Resumindo, bens em garantia são o jeito que o credor realiza para ele ter uma forma de ele não levar inadimplência, não ter falta de pagamento, para ele ter no final a garantia que ele vai receber a finalização daquele contrato que ele fez com você. Se a pessoa tem um contrato, tem tudo, e você não pagar, ela executa. Vai muitas vezes em leilão. Existem diversas formas de garantia. Então, você tem que entender o risco antes de pegar o empréstimo, o financiamento. Muita gente
não avalia se esse crédito foi feito na melhor momento ideal da vida dela. Se a pessoa está num momento bom da vida, e a pessoa pega e consegue pagar, ela conseguiu realizar com sucesso. Mas se você não conseguir avaliar que não era o momento ideal para você no seu momento de vida, você possivelmente pode perder o bem. Por isso que não pode ficar fazendo aventura financeira. Por isso que você tem que, para ter condições de tentar enxergar melhor qualquer tipo de operação financeira, você tem que se encher de conhecimento. Se conhecer, por exemplo, a Fundação Bradesco, essas corretoras famosas, que eles têm conteúdos disponíveis e você pode ir entendendo. Se você não entende nada de finanças, se você tem o seu dinheiro na poupança, que rende muito pouco, muitas vezes dá prejuízo. Então, já falei várias vezes, se você está nesse patamar, a situação fica muito complicada. Você tem que sair desse patamar básico e ir para cima. Um patamar melhor, conhecer mais de finanças. E daí o que acontece? Você já começa a investir em renda fixa, em tesouro direto, tesouro Selic, fazer renda de emergência. E depois para ir para outros produtos, o que podem dar mais resultado, eles também podem dar um prejuízo muito maior. Por isso que tem que conhecer. Porque, de acordo com o seu perfil, se você está na poupança e você faz lá um cadastro numa corretora, o seu perfil é arrojado, avançado, e você já quer entrar na renda variável e você só usava a poupança, você pode entrar na maior fria da sua vida. Porque a renda variável é muito instável. Complicado. É complicado. Muito complicado. Então, por isso que a pessoa tem que entender. Nós estamos hoje num momento onde o preço dos alimentos está aumentando, os juros estão aumentando, a inflação está aumentando. Então, o que acontece? É um momento que você tem que tomar muita atenção para pegar qualquer tipo de bem financiado e dar alguma coisa em garantia. Porque se você não conseguir honrar, você vai perder. E é cruel o negócio, porque o mundo é cruel, o mundo bate forte e não quer nem saber. Então é isso aí, esse é o nosso conteúdo de hoje. Quando você pegar um financiamento, um crédito, dar alguma coisa em garantia, pensa muito antes de realizar essa operação. Converse com um monte de gente para ter opiniões diversas. A gente vai levantar esse vídeo também no nosso YouTube, no nosso canal Vidas e Talentos. Se inscreve lá. Nós temos a nossa playlist de renda extra, de produtos simples, médios e coisas avançadas para você conhecer muitas opções que existem que podem ajudar você a aumentar a sua renda, porque não é só diminuir gasto e aumentar a renda no seu trabalho, o principal. Você vai ter que ter durante um tempo, não é a vida toda. Durante um tempo, se você está endividado, você vai ter que fazer renda extra para você aumentar o seu ganho, diminuir os seus gastos, gastar com mais prioridade, fazer seu dinheiro render mais, para você sair do endividamento. Aí você vai estar arrumando sua organização financeira, suas finanças, e você vai para um equilíbrio. Do equilíbrio, você vai progredir, vai crescer mais na vida, de uma forma mais robusta. Mas para chegar nesse mundo melhor, sem cobrança, sem encheção de saco, sem gente chata, que fica te cobrando SMS, cartinha, não sei o que lá, você tem que organizar suas finanças. Para quê? Para você ir no melhor dos mundos possíveis, mas não se iluda, não existe mundo perfeito. O mundo que existe aí, ó, é cheio de problemas, cheio de coisa. A gente tem que tentar ficar sempre num ambiente assim mais tranquilo, assim, né? Que se adapta aos nossos gostos, às nossas escolhas, não é? Então a gente fica num lugar melhor, mais agradável, e a gente com coisas parecidas que nem a gente. É mais agradável. Que é o seu mundo, são o melhor dos mundos possíveis. Tem um outro que gosta de um outro ambiente, é o melhor mundo dele. Cada um tem seu mundo, é que nem gosto, religião, é esporte, é tudo assim, cada um tem o seu. Então é isso aí. Cuidado quando você for realizar financiamentos com garantia. A parada é pesada, se não cumpre o contrato, perde. Muito obrigado, boa noite, fique com Deus.